Com Bolsonaro na corda bamba, o governo Trump ameaça usar força militar contra o Brasil. Pessoal, o negócio tá se escalando. As coisas não estão mais tão simples como foram outrora. Vocês sabem que esse tipo de coisa já começou a ocorrer lá atrás, há 2 meses atrás, quando a carta do Trump veio aqui para o Brasil mostrando qual era o realmente sentido da coisa, né? O que realmente era para ser feito, acabar com essa caça às bruxas, fazer acordo com os Estados Unidos, assim como outros países estavam fazendo, inclusive os aliados do Brasil, para que isso então não tomasse uma proporção maior. O que a gente vê aqui, na verdade, é um problema que se inchou, inflou por conta de falta de decisões do Lula, né, que poderia ter resolvido essas coisas, mas o orgulho é grande demais, ou então o medo é grande demais de ligar para o Trump para poder resolver essas coisas. E claro, ele quer dobrar sempre a aposta, assim como o Alexandre de Moraes está fazendo. Só que essa atitude de ambos está fazendo com que esse conflito, que por enquanto é só de palavras, está se escalando e talvez possa ser usado uma coisa maior, como é o caso de forças militares. Vamos dar uma lida nisso aqui para poder entender melhor. E essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todos os dias para te manter muito bem informado. Então aqui, começa aqui com o Bolsonaro, né? Dizendo que tá na corda bamba, né? Falando que vai utilizar de forças militares e de fato com o placar de ontem, né, esse vídeo está saindo agora na manhã da quarta-feira, o placar está 2-0. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas aqui, ó. Trump não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão, diz Casa Branca em resposta sobre Bolsonaro, porque eles sabem, né, o Trump ele já está preocupado com esse negócio de liberdade de expressão no mundo já faz um bom tempo. E tem gente que gosta de defender isso de uma forma assim, não, aqui é um país soberano, ele não pode intervir. Cara, eu acredito o seguinte, se a gente não tiver uma intervenção a este nível, a gente pode ver coisas muito piores, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político. Vocês sabem, né, que o STF, o governo, estão se juntando ali para poder anular a Câmara, anular o Senado, eles fazem o que eles querem. E isso é muito ruim. Vamos ver como é que vai seguir esse negócio aí da anistia, a gente não sabe como é que vai ser, mas a insegurança política que a gente tem é gigantesca, fora o risco Brasil que a gente já tem e todas essas outras coisas, né? Vamos lá, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse nessa terça-feira que o governo do Donald Trump está disposto a usar meios militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, em referência a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem fez essa pergunta para ela foi o Schellenberg. Não sei se você lembra, mas o Schellenberg foi aquele jornalista responsável pelo Twitter Files, né? Aqueles arquivos que mostravam a censura do Alexandre de Moraes nas redes sociais, no Twitter em especial, né, que na época já estava transicionando para o X, ou já era o X, eu não me lembro. Aí, claro, como ele fez isso aqui, obviamente ela estaria fazendo menção ao próprio Bolsonaro, né? O repórter Michel Schellenberg, do site Public News, perguntou a Trump estava considerando as ações adicionais, dado que parece que vão resultar em uma condenação contra o presidente Bolsonaro impedidos de concorrer. A porta-voz então disse: o presidente dos Estados Unidos, o presidente, né, não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, né? A liberdade de expressão é uma questão mais importante dos nossos tempos. O presidente Trump leva isso muito a sério e por isso tomamos ações contra o Brasil. Ou seja, já que ela está falando aqui de não usa nem meios econômicos nem militares para proteger, não tem medo de usar nem meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão, os meios econômicos já foram utilizados, né? Que foram a questão das sanções. Então, o que se entende aqui é que pode sim ser utilizado de meios militares. Quem é que sabe, por exemplo, vocês sabem que o PCC já é praticamente um ramais aqui no que diz respeito a tráfico, né? Claro que eles não fazem aquele assassinato, mas eles já são praticamente um grupo terrorista. Essa aqui eu acho que é a melhor expressão. Um grupo terrorista aqui da América Latina, né? Do Brasil. Então, quem é que sabe se o Donald Trump não veja isso assim como uma justificativa para poder utilizar de meios militares para poder resolver algumas coisas aqui no Brasil? Por isso a gente não sabe, né? Aqui, ó. No entanto, a porta-voz diz também que no momento não há nenhuma ação adicional contra o governo brasileiro. Mas isso aqui deixa tudo as coisas muito mais tensas, né?
Sem citar os Estados Unidos, o Itamaraty publicou uma nota condenando o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso de força contra a democracia brasileira. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar as vontades populares expressas nas urnas. Pois é, o problema é que quando ele vai dizer aqui a questão da vontade popular, vocês sabem como é que está essa questão do julgamento do Bolsonaro. Não vou falar nem tanto do Bolsonaro, vamos falar do Alexandre de Moraes em si, porque foram mais de 50 terabytes de informações que não tiveram tempo hábil para serem analisadas pela defesa, e com isso ele gera aquela questão, né? Como é que a defesa iria fazer algo mais produtivo, algo que beneficiasse mais os seus clientes, já que não tiveram nem tempo hábil? Cara, 70 terabytes, 50 terabytes de coisa, é muito documento, é muita coisa para poder avaliar. Então, mesmo com inteligência artificial, isso seria um trabalho de, poxa, meses e meses, talvez, sei lá, talvez um ano para poder avaliar todo esse negócio. Então, não teve esse tempo hábil, teve essa questão das denúncias que o Eduardo Tagliaferro já fez também, sobre a alteração de documentos do Alexandre de Moraes, que deixa aquela dúvida se realmente não tem mais documentos com alteração ali nos metadados. Então, é um bololô só. Então, eles não estão querendo fazer algo que realmente mostre a diferença. Eles querem fazer tudo no bolo porque a intenção deles é condenar Bolsonaro. Eles querem, vocês sabem, né? O Alexandre de Moraes, ele é muito ligado àquele pessoal ali da antiga direita, né? Antiga direita, PSDB, né? Do Alckmin, do Michel Temer, do Dória. Eles queriam muito que a gloriosa, houvesse um retorno glorioso da direita PSDB, mas não tem como eles fazerem isso, e eles querem condenar Bolsonaro porque eles ainda têm na mente que condenando Bolsonaro, a direita morre. E não. Enquanto o Bolsonaro levantou uma bandeira que agora é muito difícil dela ser achada de volta. Sabe? Aí é que está a grande questão. Mas eles estão seguindo. E a forma que eles estão conduzindo tudo isso está fazendo com que as coisas tomem uma proporção ainda maior. Né? Aqui teve a nota da imprensa, né, do Itamaraty, que foi o que a gente leu anteriormente. E aqui o Martin De Luca repostou aquele tweet daqui da representante aqui da Casa Branca, né? Foi o que a gente já tinha lido. Aí o Martin De Luca, vocês devem lembrar, o Martin De Luca é o advogado do Rumble e da Trump Social Media, no caso de censura do Alexandre de Moraes também. Então ele está por dentro desse negócio todo, porque ele já tem falado sobre esse processo com o Alexandre de Moraes, que está parado há tempos. E ele vai falar aqui, vamos prestar atenção. A Casa Branca acaba de reconhecer Alexandre de Moraes e a campanha de censura de Lula, exatamente sobre o que trata o caso do Rumble Video contra Moraes. A citação do caso Rumble contra Moraes está parada no Superior Tribunal de Justiça, aguardando exequatur. O Procurador-Geral da República solicitou que o processo de citação de Moraes seja mantido em sigilo, né, o Paulo Gonet. O Brasil assinou tratados que exigem cooperação judicial. O STF deveria honrar essas obrigações e permite que Moraes seja julgado e não adiar justiça por meses enquanto sua campanha de censura continua. A liberdade de expressão não é uma questão partidária, é a base da democracia. Exatamente, né? Como Bastiat e tantos outros falavam que a vida, a liberdade e a propriedade são direitos inerentes ao ser humano. Então essas coisas já existiam muito antes de criarem as leis. Então aqui ele vai falar o quê? Que se a principal base, o principal pilar da democracia, ele é invalidado por essa questão do Moraes, como é que vai dizer que tem democracia? Percebe? Então há essa diferença muito grande. E claro, teve o pessoal que estava chorando. Aqui, o Boulos grava o vídeo lá de José Dirceu afirmando que é momento de os verdadeiros patriotas se unirem para defender o Brasil. Você vê, olha essa dupla, Guilherme Boulos e José Dirceu. Olha a pose do José Dirceu. Aí tá falando um monte de coisa, falando de defesa de soberania, aquelas besteiras todas, que eles querem defender a soberania, mas não querem fazer acordos diplomáticos com quem realmente pode beneficiar o Brasil. Eu fiz um vídeo recente falando
sobre o Brasil ser dos chineses. O Brasil não é dos brasileiros, o Brasil é dos chineses. Estão entregando o Brasil na mão dos chineses, inclusive fazendo acordos menos vantajosos, menos rentáveis, só para poder fazer esses acordos com a China. Então, aí, o que a gente percebe com tudo isso? Nós estamos indo ao buraco. Lula está dobrando a aposta, Alexandre de Moraes está dobrando a aposta, e com essa dobra de aposta, vai levando o Brasil junto com o buraco e nós estamos indo junto. Por que eles não se preocupam com isso? Porque esses caras já têm muito dinheiro, eles já têm poder, eles já têm tudo que possa beneficiar o lado deles. Então, qual é a preocupação deles em relação a salvar a democracia e salvar o Brasil? Nenhuma. E infelizmente nessa aposta, todos nós estamos indo para o buraco junto.